Irmãos, nós vamos tentar tratar 3 das bem-aventuranças, ou 3 bem-aventurados, agora, não é? Depois de uma sopa deliciosa aí, de um dia com atividades. Esperamos em Deus, se não concluirmos tudo, uma vai para amanhã, junto com a última bem-aventurança dos perseguidos, tá bom? Mas vamos tentar. Vamos ver o Mateus capítulo 5 e a partir do versículo número 7, que é a 5ª bem-aventurança, a 6ª e a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essas 3 bem-aventuranças. A 5ª bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o reino de Deus. E como nós fizemos nas bem-aventuranças anteriores, nós devemos ler essa bem-aventurança totalmente dentro dessa estrutura da aliança que o Senhor Deus ele vem trazendo para nós, esse esclarecimento no Sermão do Monte. E a pergunta é: quem são os misericordiosos? Como isso se relaciona às profecias? Como isso se relaciona aos mandamentos? E qual é a esperança de salvação no reino messiânico para esses misericordiosos? Então, a primeira pergunta depois desta é: o que é misericórdia? A gente fala muito sobre misericórdia, mas precisamos fazer uma definição pactual e bíblica do que seja a misericórdia. Será que misericórdia é bondade? Antes de responder, pense, tá bom? Eu vou fazer uma ilustração aqui para ver. A misericórdia, ela inclui bondade, tá? Ela inclui bondade, mas é mais do que bondade. Pegando emprestado o que alguém disse para exemplificar ou explicar o que distingue misericórdia de bondade, você pense na bondade como uma amiga que telefona para você quando você está com saúde. Aquela amiga que: ô fulano, tudo bem? Você com saúde, chegou da academia, está indo para ir para o banheiro, tal, tomar banho. Tudo bem, fulana? A bondade é essa amiga que liga para você nessa situação. A misericórdia é uma amiga que telefona quando você está doente. Aquela amiga que você menos esperava, está mal, você está deprê aí por causa de uma doença, o telefone toca, aí você atende, aí é aquela amiga que você nem esperava. Oi, minha querida, tudo bem? Como é que vai você? Liguei para saber de você, soube que você está doente, vamos orar. Não dá uma diferença grande? A misericórdia é essa amiga. O Senhor ele ilustrou a misericórdia em uma parábola. Parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, dos versículos 30 a 37. Ali o samaritano ele ilustra bem o conceito de misericórdia que nós devemos considerar. Isso nós podemos ver na ilustração de Jesus. Aquele samaritano, que era uma pessoa execrada da sociedade, uma pessoa que era tida como não povo de Deus, como misto, ele manifesta em sua vida a misericórdia que os religiosos não praticaram. Jesus ali ele está mostrando claro quem é o próximo, certo? A pergunta é: quem é o nosso próximo? E Jesus vai trabalhar com a parábola do bom samaritano. O samaritano ele se compadece do debilitado e fragilizado homem caído. O samaritano ele faz o possível para providenciar restauração e cura. O samaritano ele provê socorro àquele necessitado, vítima de homens maus. O samaritano fornece a este homem a salvação. O samaritano ele assume até dívidas que fossem possíveis e necessárias para a restauração daquele homem. O samaritano em si ele ilustra essa misericórdia que é mais do que bondade. É o contrário do homem mau. Salmo 109, vamos para o Salmo 109, versículo 16 e 17. Salmo 109. Salmo de número 109, versículo 16 e 17.
Veja o caráter do homem mau. É um salmo de Davi, que conhecia muito bem o que era exercer misericórdia e o que era um homem mau. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ele o apanhe, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Aqui é o contraponto daqueles que são não misericordiosos. A palavra grega usada por Mateus nessa parte do Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças, ela pode ser muito bem tirada do conceito do Antigo Testamento. E porque a gente sabe muito bem que existe uma versão grega do Antigo Testamento que era a versão usada por Jesus, que era a versão usada pelos apóstolos, chamada de Septuaginta. E é a palavra que, quando ela é traduzida do hebraico para o grego, lá no hebraico, essa palavra, ela deriva de amor constante e fiel em relação a Deus. Então é mais do que bondade. É um amor constante e fiel. Deus cumprindo aquilo que Ele diz, por amor. Amor constante e fiel, com detalhe, pelo povo dEle. Ela é traduzida também em muitos pontos do Antigo Testamento como a graça imerecida dentro do contexto da aliança. Ela é traduzida, e as suas raízes, como bondade, como amor, como benignidade, até mesmo as suas vertentes para um advérbio de gentilmente, misericordiosamente, misericordioso. Então, é uma palavra muito rica que nós temos vindo do hebraico para o grego e que Jesus Cristo está usando para caracterizar quem é você e quem sou eu, em Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, o homem misericordioso inclui esse conceito de amor fiel, de lealdade, de bondade, de benignidade. Sabe aquela disposição de fazer o bem ao necessitado? Esse é o conceito de misericordioso. E aplicando-se assim, a relação está com a lei. É aquele que, em fidelidade pactual, em fidelidade, eu sendo fiel na fidelidade, na obediência pactual, em fidelidade a Deus, ele é leal a Deus e por isso ele é cheio de misericórdia para com o próximo. Ele é cheio de bondade para com o próximo. Ele é cheio de amor para com o próximo. Ele é cheio de gentileza, de lealdade, de cumprimento daquilo que, por exemplo, as tábuas da lei, pensando na segunda tábua da lei, que tem os nossos deveres com Deus, mas indiretamente por meio do dever que temos com o próximo, nós fazemos o quê? Honramos as autoridades, nós preservamos a vida, nós preservamos a santidade do próximo por meio de não adulterar, de não fornicar, de não possuir de modo ilícito, por impurezas sexuais. Promovemos o bem da propriedade privada, porque não furtarás, não defraudamos o bem material e imaterial do próximo. Quando nós pensamos na honra do próximo e usamos a nossa comunicação não para difamá-lo, quando nós lutamos contra as cobiças que surgem em nossos corações, que ainda surgem em nossos corações, por amor a Deus sim, primeiramente, mas para não danificar o próximo. Essas são as manifestações de um homem misericordioso, que é um homem fiel a Deus, leal a Deus, e por ser leal a Deus, tem esse amor, que se manifesta em bondade, benignidade, disposição para
fazer o bem. Então isso é o misericordioso, certo? Então percebam que Jesus não está trazendo nada de que nunca foi falado antes. Não, ele está trazendo para o povo da aliança, que estava tão desbaratado por tanta tradição humana que afogou o evangelho na lei e tirou a lei do contexto do evangelho, da vinda do reino e da salvação pactual prometida, que Jesus está relembrando aquilo que o povo deveria saber. Está falando aquilo que o povo estava ouvindo de Moisés, nos salmos, pelos profetas. Então Jesus está trazendo novamente ao povo isso. Então, você já entendeu que nosso status, nosso estado por causa de Cristo e da aliança é de sermos misericordiosos. Agora, o Senhor, ele falou de uma promessa. Ele falou da promessa de que os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Lembre-se que eu sempre disse a vocês, né? As promessas, elas estão sempre dentro de um contexto de futuro, porque isso vai ser pleno lá na frente, tá? Mas também é um ânimo, porque dentro desse ponto que nós estamos, nós temos o quê? O nosso status e as promessas pactuais para nós sermos estimulados e nos identificarmos como súditos do reino, certo? E sermos estimulados a vivermos aquilo que somos, tá bom? Então aqui está falando do futuro. Nós alcançaremos misericórdia. Isso não é estranho também. Se você for, eu vou citar aqui algumas passagens para que nós possamos ver como no Antigo Testamento isso se vê. 2 Samuel, por favor, vamos para 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo número 22, segundo livro, né, na verdade, Samuel, capítulo 22, versículo de número 26. É interessante, né? Você só pode fazer uma oração dessa, que na verdade é um salmo de Davi, é o Salmo 18, que aqui está, certo? Se você entender a Bíblia conforme deve ser entendida, em uma linguagem pactual, sem misturar eleição com pacto, sem fazer conflitar aquilo que não é inimigo. Você só consegue fazer esse cântico dos salmos sem disclaimer nenhum, se você entende bem as responsabilidades pactuais do que nós somos. Veja, vamos, não vou atiçar vocês não, mas veja o versículo 25. Dai, retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Ele está falando sim, ele é um homem que não fez mal a ninguém, ele é um justo, no sentido bíblico da palavra, né? Diante de homens, ok? Veja o próximo versículo. Para o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Com o puro te mostras. Com o perverso, inflexível. 28. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Não é forte isso? Mas isso é a linguagem que Jesus está usando. Veja o versículo 26. Para com o misericordioso, poderia ser traduzida assim a palavra, misericordioso te mostras. É a mesma palavra, tá? Lembra que eu falei a você, a riqueza da palavra no hebraico, ela dá abertura para amor fiel, benignidade, até bondade, misericórdia. Ora, não era estranho. Jesus não precisava ficar falando no Sermão do Monte, dando explicações. Pode ver, ele cita e pronto. Na mente da igreja, dos discípulos que estavam vindo, você poderia ter aquele irmão, sabe, que não presta tanta atenção na hora do sermão. Ele está dormindo às vezes, não dormiu bem no sábado, para chegar no domingo, ele está cochilando lá, ou trabalhou mais e não consegue ficar, ou comeu uma boa sopa e está já pescando, né? Depois de um bom dia, lindo dia, e ele está lá dormindo na sinagoga,
Mas ele está escutando aquela voz lá no finalzinho. Com benigno te tornas benigno. Aí Jesus está lá no Sermão do Monte, aí prega, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele irmão, eu acho que eu já ouvi o pastor pregar sobre isso, o rabino. E Jesus está falando simplesmente isso. Isso não tem nada a ver com mérito. Lembrem-se que eu já falei para vocês. Pessoas pegam textos desse tipo e estão dizendo assim, ó, aqui, tá vendo? A salvação é algo meritório. Na Bíblia não existe mérito para a salvação. Entenda. Porque normalmente as pessoas, quando falam dessa ação, receberão misericórdia porque vocês foram misericordiosos, já imaginam que eu tenho que ser misericordioso para ser salvo. E não é isso que a Bíblia ela ensina. Entenda que salvação não é salário. Paulo falou isso claramente em Romanos capítulo 4. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para vivermos com Ele. A nossa criação não foi algo, um salário. A única coisa na Bíblia que se fala de salário é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que é a salvação? É um dom gratuito de Deus. Então nós, como reformados, todos nós aqui como reformados, não devemos ficar preocupados fazendo o que eu estou fazendo, dando disclaimer, né? Quando a gente fala de misericórdia, Deus, eu sou misericordioso e eu receberei misericórdia. Como se eu estivesse pregando salvação por obras, porque não existe salvação por obras na Bíblia, mas é a linguagem e a verdade bíblica. Então, Davi, no Salmo de número 18, ele falou isto, que está em Samuel 22, 26. Com o benigno, para com o benigno te mostras. Jesus está com isso em seu bojo e fundamento. Ele está trazendo a salvação. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, nós temos Ana orando ao Senhor. 1 Samuel 2, 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas. Veja que os crentes do Antigo Testamento imagine, Ana orando, ela já entendia que Deus, Ele promete salvação aos fiéis. Versículo 9 diz, aos pés dos teus santos. Pode ser traduzido como aos pés dos misericordiosos. E não é uma contradição, não é uma coisa, porque quem é santo é misericordioso. Quem é povo da aliança exerce misericórdia. Entenderam? Tem essa multidão semântica de uma só palavra. Claro, o contexto explica. Porque o fiel, ele consequentemente tem misericórdia nele. Salmo 132. Salmo 132. O Senhor inspirou o salmista a dizer o seguinte, Salmo 132, versículo 9. Salmo 132, versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Fiéis. Versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Se você for procurar no hebraico essa palavra, santos, fiéis, misericórdia, misericordioso. Assim, quando nós pensamos nas bem-aventuranças dos misericordiosos, nós temos que ter tudo isso em mente. Deus está falando, bem-aventurado os fiéis da aliança, que exercem bondade, que exercem amor, que exercem misericórdia, porque estes receberão misericórdia. Mas, pastor, será então que
eu já não tenho a misericórdia de Deus? Sim, você tem. Você tem a misericórdia de Deus. Deus, ele foi ou não foi bondoso para com você? Foi. Deus, ele viu ou não viu a sua miséria? Viu. O que é que Deus viu em você para ele criar você? Lembra que eu já falei isso, acho que pela manhã hoje? Que um cara chegou e disse: Deus te criou porque ele não imaginou nos seus sonhos passar a eternidade sem você. Porque Deus, ele criou você, porque ele é bom. A Bíblia diz que ele viu todas as coisas e disse: é muito bom. Ele é bom. Ele te criou sem precisar de você. Agora eu pergunto, por que Deus te salvou? Se te criou porque ele não precisava de você, por que ele, além de te criar, porque não precisava de você, ele te salvou? Alguém que ofendeu ele, alguém que ele não precisava que o ofendeu. Porque ele é rico em misericórdia. Vocês lembram de apóstolo Paulo falando sobre porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, capítulo 2 de Efésios. E ele vai dizer que por causa da riqueza ou de ser rico em misericórdia, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você lembra quando o apóstolo Paulo estava explicando esses dois temas preciosos da Bíblia, eleição e aliança, no capítulo 9, eu estou cortando o capítulo 9, porque vai de 9 a 11. E que o povo em Roma e os judeus, os crentes que vinham do judaísmo estavam em confusão. Será que a palavra de Deus falhou porque nem todo Israel creu? Aí o apóstolo Paulo ele vai falar sobre aliança. Sim, a eles pertence a aliança, a eles estão os patriarcas, deles provém o Cristo segundo a carne, mas nem todo aquele que é de Israel é da promessa. Ele entra na eleição. E ele vai explicar Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. E lá mais adiante, um mistério poderosíssimo. Isso é a sopa não, viu? Você está faltando já. Um mistério profundo demais, que Calvino chamava de mistério terrível da predestinação. Ele vai dizer que da mesma massa ele fez vasos de honra para honra e vasos para desonra. E quando ele vai falar sobre os vasos de desonra, ele vai dizer o seguinte: para que nas gerações vindouras, na eternidade, fosse louvada a sua misericórdia. Ele foi misericordioso com você? Foi. Você já tem misericórdia. Você já está no status de bem-aventurado pela misericórdia. Mas o que ele nos estimula a pensar é que a vindicação da misericórdia será lá no futuro manifestada em forma plena. E aqueles que receberam misericórdia do Senhor, as marcas de misericórdia, de bondade, de gentileza, de disposição e ação, porque tem a ver com maturidade, se manifestará na sua vida. E isso confirmará a graça que você já tem, a misericórdia que você já obteve. Vou dar um exemplo a vocês. Quando nós oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas, nós oramos o quê? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O catecismo de Heidelberg, ele vai dizer o que com isso? Novamente, lembrando, não está dizendo que obra salva você, não é. O catecismo vai dizer: Pai, que fique evidente essa graça em mim. Se eu recebi perdão, eu concedo perdão. Acredito que vocês já lembraram da parábola do servo mau, né? Mateus capítulo de número 18.
Mateus capítulo 18, não vou pregar aqui sobre a parábola, porque senão não vai dar tempo, eu já estou aqui. Mateus capítulo 18. Aquela parábola onde Jesus ilustra sobre o nosso dever de exercer perdão. Mateus capítulo número 18. A parábola do credor incompassível. Um que devia muito dinheiro ao seu senhor, o seu senhor pega e lhe perdoa. Mateus 18, a partir do versículo 23 até o versículo 34. E esse que é muito perdoado encontra um co-servo dele, um servo igual, que deveria muito menos dinheiro no meio da rua. E o que ocorre? Aquele servo que foi muito perdoado pega o servo colega dele e diz: pague-me a minha dívida. Ele, por favor, na mesma base de clamor que o muito perdoado pediu perdão ao seu senhor, o que devia menos, o seu conservo, fez a mesma base de argumentação: por favor, me deixe pagar, eu vou pagar, me tal. E aquele muito perdoado não exerceu perdão. Qual foi a consequência? Isso chegou aos ouvidos do seu senhor. Ele chamou aquele servo mau. O versículo 32 diz: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, como eu fui misericordioso contigo, como eu fui gracioso com você? Você não poderia fazer isso, você não deveria fazer isso como uma consequência. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqueles que são recebedores de graça, eles exercem graça. E têm a certeza de que isso é uma comprovação que graciosamente você foi salvo. E pode ter a certeza da fidelidade de Deus, em que lá no final, pela graça dele, ele dará a vindicação e a plena declaração que confirmará que você é misericordioso e que você recebeu misericórdia. O outro exemplo se dá quando o Senhor Jesus, ele vai falar no capítulo 25 de Mateus, sobre a sua vinda. Novamente, quando as pessoas pensam em obras, pensam em mérito, e Jesus não tem isso na cabeça. Tá certo? Salvação nunca na Bíblia é mérito. Capítulo 25, versículo 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai citar várias coisas que têm a ver com obras. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, etc, 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 etc. Os justificados, eles chegarão e eles não saberão. Quando é que ele fez isso a Cristo? Aos seus pequeninos, né? Jesus vai responder: quando fizeste aos meus pequeninos. Versículo número 39. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te. Ou estavas nu, né? Ele falou antes, e vestimos. Versículo 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos. Isso era um modo de falar dos seus irmãos em Cristo, dos crentes. A mim me fizeste. E o contrário será a base não será a base da condenação, será
a explicação da condenação daqueles que negaram a fazer todas essas obras. E aqueles ímpios vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, não te demos assistência, não te socorremos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso é salvação por obras? Parece, se você não entende a aliança. Parece, se você não entende a doutrina da eleição. Parece, se você não entende a graça. Porque salvação nunca é salário. Mas isso é o quê? Confirmação de uma fé viva. Porque a fé sem obras é morta. Jesus, ele certa vez, ele disse em João 14: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não há conflito com isso. Então, se eu sou misericordioso, o que é que eu farei com aqueles que são os meus próximos? Eu exercerei misericórdia. Pare para pensar na sua vida, pare para pensar na minha vida. Será que eu sou um crente que estou exercendo aquilo que eu sou? Será que o meu espírito, ele manifesta em minhas obras bondade, gentileza, disposição para servir ao necessitado? É claro que nós temos que, de fato, condenar o assistencialismo estatal. O espírito socialista, ele transformou o Estado em um grande diácono, e com o dinheiro dos outros, e para sua autopromoção, tirando da igreja o seu dever diaconal. Será que a igreja e nós, como corpo de Cristo, individualmente e coletivamente, nós estamos exercendo aquilo que somos quando nós vemos tantas pessoas em sofrimento, em abandono? E eu não estou dizendo que essas pessoas do capítulo 25 são essas pessoas aí, tá? Mas eu estou falando do exercício da misericórdia, do amor, da bondade, da fidelidade, etc. Será que a gente, na nossa cidade, em nossa comunidade, em nossa rua, em nossa família, dentro da igreja, nós estamos exercendo o nosso papel diaconal de socorrer o próximo, assim como fez o samaritano? Isso é um autoexame. Porque bem-aventurados os misericordiosos. Se eu vejo uma pessoa necessitada em dor e viro o rosto, não está brilhando em mim aquilo que eu sou em Cristo. Eu não estou exercendo misericórdia. E é muito fácil eu chegar e dizer: o Estado faça. Tem bolsa isso, bolsa aquilo outro. E depois a gente dizer que é tudo comunista, tudo socialista, roubando a gente. Eles estão fazendo isso. Mas isso é um pecado da igreja. Eu falo da igreja em termos coletivos. Trabalho diaconal não é somente de oficiais diáconos, é da igreja. A igreja é um corpo diaconal. E é um trabalho que começa em mim, no indivíduo. Se eu recebo do Senhor misericórdia, não tem como eu não ser misericordioso. Isso não significa dizer que você vai ajudar o cara a comprar a sua pedra de crack, tá? Isso não estou dizendo a você que você vai chegar lá no semáforo lá, o cara lá está lá todo, parece um zumbi, aí você chega: porque eu tenho que ser misericordioso, e toma lá R$1 para ele. Ele vai torrar aqui, vai ser pior. Mas a pergunta permanece: como eu posso fazer? E o que eu devo fazer para contribuir para esse cara, se ele quer sair desse mal? Vamos ser fiéis e pedir da graça daquele que é o supremo diácono, Jesus Cristo, aquele que é misericordioso. Vamos fazer a luz aparecer
fazendo a diaconia forte. Por exemplo, o orçamento diaconal. Cada igreja tem seu modo de fazer esse orçamento, está certo? Cada igreja. Isso vai diante da sua necessidade local, isso vai diante da sua necessidade da comunidade. Nós, como oficiais, devemos trabalhar isso. Como está sendo o nosso orçamento em termos do socorro ao necessitado, a misericórdia, a começar dentro da igreja e depois se estender para fora, se for o caso. Os diáconos são ministros, junto com os presbíteros, os diáconos da misericórdia, ministros da misericórdia, para assim trabalharem, para que a glória do Senhor se manifeste, a misericórdia do Senhor seja vista em nós e seja provada, até mesmo por pessoas que vão para o inferno, mas que receberão a misericórdia de Deus, e lá, se for a vontade do Senhor não salvá-las, Deus até use isso para glorificar o seu nome, dizendo: eu fui tão misericordioso com você, e você responde com essa continuidade de rebeldia. A esperança no reino, irmãos, eu posso olhar aquilo que o Senhor fez em mim e dizer: sim, tu és fiel, Senhor, tu irás exercer essa misericórdia em mim por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se falta em você isso, você deve pedir a graça de Deus. Se falta em você despertamento para isso, você tem que pedir a graça de Deus. Se falta condições para você ajudar mais e exercer mais misericórdia, peça a graça do Senhor e Ele dá. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha, está vendo aí? Bem-aventurados os limpos de coração. Você não pode, o pastor falou muito bem, né? A gente já tem batido sobre isso, pastor Alberto, não pode escolher o que é que você quer ser das bem-aventuranças, certo? Também não existe essa de tudo ser igual. Na nossa vida, nós somos tudo isso em Cristo, mas por causa da carne, uma dessas facetas, dessas características se manifesta mais do que outra, e aí a gente vai caminhando na graça de Deus, tá? Mas o limpo de coração, bem-aventurados puros de coração, né? Algumas traduções têm limpos, outras traduções têm puro de coração. Na minha aqui tem limpos de coração. Essa bem-aventurança, ela tem a ver com a integridade de coração. Tá certo? Quando a gente diz assim, isso aqui é óleo de azeite puro, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que aquilo não tem mistura de soja, né? Não tem mistura de nada. Isso aí é água pura, não tem nenhuma mistura ali dentro. Quando nós pensamos nessa bem-aventurança, a gente está falando de um coração íntegro, um coração que é puro. Em que sentido? Na sua intencionalidade de querer servir a Deus de fato. Não é um coração que ele está dividido. Não é um coração que está misturado com uma adoração a Deus e com adoração ao ídolo. Não é uma pessoa dúbia, como você e a gente aprende em Tiago, capítulo 1, versículo 8, Tiago, capítulo 4, versículo 8, uma pessoa que ela está dúbia, é a característica de homem dobre, a Bíblia fala. Este é um homem instável espiritualmente. É inconstante no caminhar de Deus. O coração limpo é isso, tá certo? Não confunda com aquela ideia, essa criança aí é pura, né? É um anjinho. Não. É um coração íntegro diante de Deus. Agora, isso é resultado de quê? Isso é resultado da obra do Espírito. Por quê? Ezequiel, capítulo número 36... versículo 25, 26, o que é que diz? Ezequiel 36, 25, 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis
purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aí veja que coisa mais interessante. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Veja que a purificação, ela está ligada a essa operação cardíaca. Ele é o Deus que nos lava e Ele nos muda. Como eu falei a vocês, já no Antigo Testamento está sendo falado. Os limpos de coração. E Jesus está dizendo, chegou o tempo de eu cumprir essa promessa. Chegou o tempo do Messias vir e fazer uma limpeza, um lavar, que não é só externo, mas é um lavar interno com o sangue do Messias. É uma troca de coração. Do coração duro, de pedra, que não sente, que não reage, que é impenetrável pela palavra, para um coração de carne, que sente, que é umedecido, que a palavra como água penetra. É aquilo que o Senhor está falando em outras palavras, em Deuteronômio 36, que Ele circuncidará o coração. Essa é a pureza que faltava, por exemplo, nos fariseus. Os fariseus, eles queriam ter somente uma obediência, o quê? Externa. Legalismo. Fazendo tudo certinho para ser a sua própria justiça diante de Deus. Enquanto que Jesus disse, vocês são tão bonitinhos. Vocês são tão branquinhos, limpinhos por fora, como um sepulcro. E dentro vocês têm o quê? Carniça, rapina. A realidade do povo da aliança envolve a realidade da hipocrisia. Envolve a situação de que o seu coração esteja dividido entre Deus e Mamon, por exemplo. Alguém pode servir a dois senhores? Não. Ou servirá a um, ou amará um, ou odiará outro. Ninguém pode servir às suas riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Você pode cochear em dois pensamentos? Não. Você pode ter um pé no caminho largo e outro no caminho estreito? Não. Ou você toma um caminho ou você toma o outro. Com o Senhor, ou você está com Ele ou você está contra Ele, ou você ajunta com Ele ou você espalha com Ele. Um coração íntegro, puro, é esse que agrada a Deus, e isso é uma transformação do Espírito. Se na sua vida você está vivendo como um crente que vive todas as suas paixões carnais, e ao domingo você está querendo chegar aqui na igreja e botar a sua roupa de domingo para você aqui estar cultuando a Deus, entenda, você não está sendo coerente àquilo que você é. Arrependa-se. Integridade e pureza de coração. O Senhor lavou o seu coração, lavou você. Não foi com hisopo, água, mas foi com o sangue de Jesus. Ele lhe deu um novo coração, Ele fez você nascer de novo. O seu batismo, que é sinal e selo disso, representa isso a você. Deus prega isso no seu batismo. E por isso, quando Satanás, a carne, o mundo estiver querendo tomar parte do seu coração, querendo fazer você ter um coração misturado entre servir a Deus e servir ao seu ego, ao seu eu ou a qualquer outra coisa, você tem que orar ao Senhor e lembrar do evangelho que foi colocado, gotejado, ou você foi imergido nele no batismo, ou imerso nele no batismo. Você vai dizer: Senhor,
Porque no meu coração está brotando essa raiz de amargura. Senhor, porque eu estou me deixando ser levado a esse gasto de tempo em coisas fúteis na minha rede social, podendo estar te servindo com comunicação sadia, levando o evangelho, fazendo postagens boas, ou até mesmo edificando as pessoas. Eu estou perdendo meu tempo com besteira, eu estou dividindo o meu coração com aquilo que é fútil. Veja, eu estou falando de coisas simples, não estou falando das coisas que você pode achar cavernosa. Por que, Senhor? Entre servir ao Senhor no ofício, para que eu tenha uma melhor projeção profissional, que em si não são coisas antagônicas, mas porque eu estou transformando em dar uma preferência maior a essa carreira profissional, quando tu, pela tua igreja, estás mostrando que eu tenho dons e posso ser um instrumento teu para beneficiar o teu povo. E eu só estou procurando, em primeiro lugar, as coisas desse mundo. Isso é um coração dividido. Quer ver onde você está dividindo o seu coração? É onde você gasta mais o seu tempo. É aquilo que mais você busca. É aquilo que você diz: se Deus tirar de mim, Ele pode tirar minha vida dessa terra, que eu não tenho mais nem sentido nenhum de viver. Você está dividindo o seu coração com isto. E sabe como é o nome disto? Ídolo. Ora a Deus. Diga: Senhor, tu me compraste, tu me lavaste com o sangue do teu filho, tu me deste um novo coração, Senhor. Eu não posso, não devo e não tenho motivos para estar dividindo o meu coração com outra coisa senão com o Senhor. O Senhor não vai negar-te dar mais o Espírito dele. Essa é uma oração que Ele se agrada em atender. E você, por sua vez, usará os meios da graça. A oração, meditação da palavra, comunhão dos santos, jejum até, a disciplina na igreja, os sacramentos, ceia e batismo, que são meios de graça. São ou não são? São. Para que o Senhor execute e fortaleça você, para que o seu coração não seja dividido, não seja nesse sentido impuro. Os puros de coração têm a promessa. Qual é a promessa? Verão a Deus. Em certo sentido, nós já vemos Deus. Em que sentido? No sentido do Evangelho, porque temos Cristo. Nós não vimos Cristo fisicamente, não é? Mas o que é que João diz? Ele é. Nós nunca vimos a glória. Como é que João? Não vou repetir, eu não vou parafrasear, que é perigoso parafrasear certos versículos da Bíblia. Mas João capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então quem vê Jesus vê o Pai, certo? Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Então, de fato, na nossa realidade carnal, né, caída, pós-queda, ninguém viu Deus na sua plenitude. Mas o que acontece? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, por meio de Jesus, na pessoa, na obra de Jesus, nós vemos o Pai.
Em Hebreus capítulo 1 vai dizer o quê? Que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, em Jesus nós vemos o Pai. Quando o Evangelho é pregado, as obras de Jesus, as palavras de Jesus, ele revela o Pai nesse sentido. Mas uma coisa que, no meio teológico, eu acho que é especulação, com todo respeito, e eu vou entrar nessa, tá? A Bíblia ela fala que Deus, ele foi visto em algumas visões. Foi ou não foi? Foi. Isaías estava o quê? Eis que eu olho para o céu e vejo sentado no alto e sublime trono quem? O Senhor. Ele viu em visão. Em João você vai ver várias visões do Pai. Em Daniel você vai ver o ancião sentado lá e o Filho do Homem. E a pergunta fica para nós especularmos: como nós veremos a Deus? Porque Jesus ele está dizendo, verão a Deus. Será que é por meio do Filho? Eu não vou por essa especulação. Por quê? Antes da queda, me perdoe, pastor, se tiver alguma heresia, viu? Verdadeira, depois você corrige. Antes da queda, o Senhor andava ou não andava com Adão na virada do dia? Eu não sei como é que era. Moisés diz que ele andava. É claro que diz depois que ele andava com Abraão, né? Mas em espírito. Mas o que é que impediria antes da queda de Adão ver o Pai? Especulação, estou dizendo. Não ser legítimo. Quando nós formos regenerados plenamente, usando eu falar a palavra regeneração que a Bíblia usa, né? Para transformação final. O que nos impedirá, já de estarmos provando da glorificação, a semelhança do Filho, de vermos a Deus? Eu quero confessar a vocês mais uma coisa, além dessa especulação. Eu estou ansiosíssimo para ver como isso vai acontecer. Eu sei que vai ser fenomenal. Porque a coisa que mais nós queremos é ver o nosso Pai face a face. Seja na pessoa de Cristo, seja pessoalmente vendo. Deus é Espírito, mas Ele se manifestou em algumas formas. E os profetas viram. E sem nenhum impedimento algum, não haverá nada em minha estrutura, porque eu fui glorificado por aquele que revelou o Pai. E nessa obra que o Senhor fez, em me unir a Cristo, Ele começou uma santificação que vai nos levar para a glorificação. E nesse levar da glorificação, nós vamos estar manifestando essa integridade de coração, servindo ao Senhor. E no final, Jesus ele promete, e ele é verdadeiro. O Deus invisível será visto. Como é bom nós caminharmos à luz dessa promessa. Como é bom imaginarmos. Talvez você tenha perdido um parente amado no Senhor e esteja com muita saudade dele. Um pai, uma mãe, um irmão, um pastor. E pastores são amados, viu? Eu posso ver isso por Alberto, por exemplo. Um irmão querido. Eu acredito que você quer muito ver essas pessoas. Mas eu duvido se você vai querer vê-las primeiro do que ver a Deus, do que ver a Cristo. E a promessa do Senhor é fiel e certa. Nós veremos ao Senhor. Veremos ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, estar ansiando por essa plenitude e pelo usufruir dessa bênção. Seja como for que se Deus vai se apresentar a nós,
mediante Cristo, ou Ele mesmo. Mas Ele é fiel. Continue dependendo do Espírito. Continue vivendo aquilo que você é. Continue lutando contra tudo aquilo que tenta dividir o seu coração entre Deus e essa coisa. Abomine tal coisa. A promessa te estimula isso. A obra do Espírito em você estimula isso. Que Deus nos enriqueça com essa palavra. Amém.